E aí, gente? Já vai dar aí, já deu 10 horas, né? Envie essa live aí para o máximo de amigos que vocês puderem. Essa semana aí, para quem me acompanhou no Instagram, eu divulguei até pouco. Não foi semana passada, foi semana retrasada que eu falei sobre isso. Semana de redenção. Ah, Arlete e Andréia, sejam bem-vindas, boa noite. Luciano, Tuzico, Priscila, Diana, sejam bem-vindos. Essa semana aí é a semana da redenção, que eu tô falando sobre, que eu vou falar aí nas 5 lives. São perguntas frequentes, né? Que pelo menos eu, tinha muita dúvida. Por que Jesus morreu por mim? Por que Jesus morreu pelos meus pecados? É uma pergunta que fica aí e às vezes a gente não sabe a profundidade disso. A gente não sabe o quanto isso é importante, o quanto isso mudou a história, não só da humanidade, mas de todo mundo. Então, quando a gente não tem o conhecimento disso, só me fala se o som tá bom aí, se vocês estão ouvindo aí, fala pra mim aí, tá bom? A gente já vai começar aqui. Se tiver bom, vocês dão um ok aqui pra mim. E a gente não tem esse conhecimento da profundidade disso, e a gente não valoriza às vezes. E como eu disse, eu também eu não entendia quando falavam, né? Quando eu ia lá na Semana Santa, né? Que a gente frequentava, e Yasmin acabou de entrar aí. Boa noite, Yasmin. Como diz a Ana Flávia, boa noite, Samin. Eu não tinha noção disso, e eu não entendia que Jesus morreu pelos meus pecados. O que é que Jesus me salvou? O que é isso? Não vou me alongar muito, porque já é 10 horas, já todo mundo tem que dormir, né? Então, vamos partir logo do início, né? Como eu tinha falado aqui, e quando eu estava ali no quarto, em oração a Deus, Deus me deu aí um sinônimo aí. Sinônimo não, né? Uma temática para poder explicar para vocês por que Jesus morreu por nós na cruz. E começando por algo simples, quando a gente não valoriza, quando a gente não tem esse conhecimento, algo simples. Não sei se todos sabem, eu sou palmeirense aí, esse ano de 2020 aí foi maravilhoso, 3 títulos na camisa. O Diego aí, Arlete, teve que me dar a camisa, não teve jeito. Um corintiano teve que me dar a camisa do Palmeiras, olha só. E esse ano de 2020 foi muito bom, mas principalmente porque o Palmeiras, ele tinha fama de contratar muitos jogadores, de gastar muito dinheiro. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Só que esse ano de 2020 que passou, ele contratou 1 ou 2 só. E usou a base, ou seja, que é a base. São garotos, né, que vieram lá dos juniores, né, foram subindo. Garotos de 18, 19, 20 anos. Um deles, que é o Gabriel Veron, tinha 17 anos. Completou 18 anos agora. Eram meninos que não custou nada do que o Palmeiras costuma pagar pelos jogadores caros que vem aí, né? E eu me lembro de 2020, no início lá, esses 3 meninos jogando. Ninguém conhecia esses meninos. Quem eram esses meninos? Ninguém conhecia. Meninos que, se o Palmeiras fosse vender na época, era mixaria, né? O Palmeiras ia vender para um time aí, os grandes times nem iam comprar, ninguém conhecia esses garotos.
E aí, o ano de 2020, esses garotos arrebentaram no Palmeiras. 3 se destacaram, porque os outros 2 machucaram e tal, mas não puderam encerrar a temporada. Mas 3 se destacaram: o Patrick de Paula, Gabriel Menino e o Danilo. Hoje, esses 3 jovens ganharam a atenção dos times brasileiros de ponta e de toda a Europa. E se algum time quiser levar esses meninos para pagar a multa rescisória deles, é cerca de R$1 bilhão para ter esses 3 meninos para jogar no seu time. Meninos que começaram em 2020, ninguém conhecia, ninguém ouviu falar, eram jogadores baratos, um deles já foi convocado até para a seleção brasileira. Quem eram esses meninos? Ninguém valorizava, ninguém conhecia. Hoje são conhecidos no Brasil todo e na Europa. Então, para levar um desses meninos, 300 e alguma coisa lá, milhões de reais, um só. Os 3 é cerca de R$1 bilhão, porque conheceram eles e passaram a valorizar, porque eles jogam muita bola, mas estavam lá no anonimato. Então, conhecer essa essência, porque Jesus morreu na cruz, nos traz a valorizar isso de uma forma que a gente, por não conhecer, não valorizaria. E lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 9, fala que Deus cria todas as coisas. Quando ele cria todas as coisas, no final ele diz que é bom. Que é bom. Ele cria os mares, os planetas, e vai criando. E no final ele diz: e viu Deus que era bom. A Bíblia nos relata: e viu Deus que era bom. Só que em Gênesis capítulo 31, estou deixando marcado aqui para eu não perder, porque eu quero que cada tópico aqui seja falado e eu não esqueça de nada. Quando Deus cria o homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, e Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Deus não está falando sozinho, ele está falando com alguém. Façamos o homem. E quem são esses? Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus, mas em 3. É meio complexo isso. Eu vou tentar te explicar breve. Os 3 se completam. Os 3 são um só. Os 3 pensam igual. Os 3 não têm aquele que quer ser melhor ou maior que o outro. Eles são Pai, Filho e Espírito Santo que formam um único Deus. E eles conversam entre si. É como se Deus falasse: vou fazer o homem. Jesus falasse, e Jesus pegasse e fizesse. E o Espírito Santo fosse lá e desse o retoque final. E quando ele cria o homem, ele diz: isso é muito bom. Ele criou todas as coisas e viu que era bom. Mas o homem, ele diz: é muito bom. Eu consigo imaginar eles falando assim: nossa, fizemos tanta coisa legal, hein? Tanta coisa boa. Mas essa foi a nossa obra-prima. É muito bom o que nós fizemos. Então você é o maior projeto de Deus. O melhor que ele criou é você. Você é muito bom. E você não nasceu por acaso. Você não nasceu de forma acidental. Talvez eu falo com alguém que o seu nascimento não tem um propósito, você não vê. Talvez até te falaram, né? Que você não tem perspectiva de vida, você foi um acidente, você não acredita que você nasceu para ser feliz. Mas eu te digo, tem um projeto que Deus fez do início da sua caminhada, do início do seu nascimento. A Bíblia fala que você foi tecido no ventre da sua mãe pelas mãos de Deus. Você pode imaginar, mas Deus criou um homem, né? No caso, Adão e Eva, foi ele que fez. Mas eu não, eu nasci na barriga da minha mãe. Aquilo aí você está falando do início, Flaviano. Não. A Bíblia fala que antes de você vir, Deus já tinha pensado em você. Ele teceu você no ventre da sua mãe. E ele não te fez por acaso, ele te fez com um propósito.
Ele te fez com um plano perfeito. Talvez você não entenda isso agora. Talvez você pense que você nasceu para sofrer, talvez você pense que você nasceu sem um propósito, você tem que viver a sua vida e que não há nada projetado para você. Sim. O que acontece é que às vezes a gente foge. E é o que a gente vai ver aqui. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus dá um caráter para o homem. A imagem e semelhança que Deus quer dizer, que a Bíblia nos fala, não é que nós somos parecidos fisicamente, mas que há em nós a essência dele, há o caráter dele. Em nós há valores aqui dentro, aqui, ó, que nos incentiva, que grita o tempo todo: busque a Deus, se aproxime do seu Pai, do seu Criador. Há valores dentro de você que grita quando você está fazendo algo errado. Sabe por quê? Porque isso é a essência de Deus que está dentro de você. Isso é a semelhança de Deus. Ele te fez com esse caráter dele. Ele te colocou aí dentro de você. A Bíblia fala que ele assopra nas narinas do homem. Entra dentro de você a vida, mas não uma vida qualquer. O que tinha dentro de Deus entra dentro de você, entra dentro de mim. E nós nos tornamos essa imagem e semelhança com nossas atitudes de servir ao próximo, nossas atitudes de buscar a Deus, de ser pessoas melhores. Nós vamos falhar, não tem ninguém perfeito, não tem ninguém que vai ser 100% em tudo, mas nós podemos acertar bastante se nós decidirmos seguir a vontade de Deus. Só que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, de 1 ao 5, e eu quero ler isso aqui com vocês porque isso é muito importante. Então, como eu disse para vocês, Deus cria o homem com um plano perfeito. Só que acontece um acidente. E esse acidente é o que a gente vai falar dele aqui. Pronto, tá aqui, ó. Vou ler com vocês. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: aqui a serpente fala que é um animal astuto, mas ali o diabo ele toma a forma da serpente para enganar a mulher. E pergunta à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Note-se aqui, Deus falou: tudo isso aqui é seu, eu te dei, usufrua de tudo. É como se Deus colocasse você nessa terra e dissesse assim: olha, pega o que você quiser aqui, compre quantos carros você quiser, tenha quantas casas você quiser, viaje para onde você quiser, mas tem uma coisa que eu quero que você não faça, somente uma coisa. Nós vamos entender o porquê disso lá no finalzinho dessa live, que não vai demorar para acabar, não. Eu só quero que você não faça uma coisa. O resto você pode fazer tudo que você quiser, tudo é seu. Eu criei, te dei isso aqui é seu. Mas tem uma coisa que eu quero que você não faça. E aí, sabe o que eu entendo disso aqui? Que o homem começa a questionar a bondade de Deus.
o homem começa a questionar sua liberdade. Eu posso fazer tudo isso? E aí o diabo está mexendo na cabeça da mulher. Porque o diabo ele já foi derrotado na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, pagando pelos nossos pecados. A gente tem a mania de colocar tudo que é culpa do diabo, mas não é. O que ele faz é só potencializar aqueles desejos que você já tem. A Bíblia fala que a mulher começa a observar. O diabo, ele entende, ele te estuda, ele tem tempo para isso. E ele começa a te observar e ele sabe aonde são as suas fraquezas. Ele sabe aonde você é fraco. Ele sabe que você é vulnerável em alguns pontos. E o que ele faz é te dar aquilo que você quer no momento. É te incentivar aquilo que você tem desejo de fazer e que você não faz na sua consciência normal, ou porque você não faz porque não tem temor a Deus. Ele começa a colocar na sua cabeça, como colocou na cabeça da mulher. Deus falou para você não comer dos frutos do jardim, é? Ela, não, ele não falou isso, ele só falou que eu não posso comer de um. Aí lá mentira. Não, ele disse se eu comer eu vou morrer. O diabo disse, é mentira. Você não vai morrer. Porque Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. O diabo está jogando com a cabeça da mulher. E aí ela começa a questionar a liberdade dela. Já que eu possuo tudo isso aqui, o que tem eu comer do fruto? Ela começa a cogitar que a sua liberdade não é tão assim. Ela começa a questionar que a bondade de Deus não é tanta assim. Ela começa a questionar se não tem algo melhor, né? Que o diabo fala assim, ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele, ou seja, coisa muito boa, seus olhos vão se abrir. E ela começa a se perguntar que às vezes tem coisa a mais que Deus está escondendo dela. Só que ela não parou para pensar que Deus falou com ela sim, com os dois, na verdade. No dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Eu não quero que você coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, Deus não fala uma coisa como a gente costuma falar com os nossos filhos. Deus tem me corrigido muito com isso. Eu não quero que você faça isso. Por quê? Porque eu não quero, quem manda sou eu e pronto. Deus, ele explica. Ele dá uma razão por que ele não quer que você faça isso. E quando Deus coloca regras, não é para nos privar da nossa liberdade, não é para nos prender. Ele não fez robô. Ele fez o homem e a mulher, eu e você, com escolhas. Cada um faz suas escolhas, ele não obriga ninguém a fazer escolhas que ele quer. Ele simplesmente te pede, não coma, não faça isso, porque no dia que você fizer isso, você vai morrer. E eu quero te proteger disso. E eu quero provar isso para você em Deuteronômio, capítulo 8. A Thalia me ajudou a fazer isso aqui. A Thalia é uma benção na minha vida, viu? Eu sou bem ruim para esses negócios de tecnologia, viu? Mas ela me dá uma força danada aqui. Deuteronômio. Aí ela vai escrevendo tudo para mim aqui, para eu não esquecer. Aqui, pronto, achei aqui. Eu vou ler para vocês sobre as regras do Senhor. Está lá em Deuteronômio 8:19. Eu gosto de dar referência à Bíblia para não ficar só nas minhas palavras. 19. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto, encurvando-se diante deles, asseguro-lhe que hoje vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Aqui Israel estava prestes a herdar a terra prometida. E Deus está falando que eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel, abençoada. Só que eu quero que vocês não se misturem com aquele pessoal de feitiçaria, que sacrifica crianças aos seus, entre aspas, deuses. Eu não quero que vocês
se dão ao costume daquele povo que cultua os seus deuses, sacrificando filhos em artes de feitiçaria e muitas outras coisas lá que não tem tempo de a gente falar aqui. Eu quero preservar vocês na pureza, mas no dia que vocês fizerem isso, vocês vão ter consequências disso. É por isso que Deus dá regras. É por isso que Ele coloca regras para nos proteger do pior. E foi isso que Ele fez com Adão e Eva. E aqui é uma coisa muito interessante. A gente tem a mania de, quando a gente erra, colocar a culpa em alguém. E colocar a culpa em Deus. Tudo que acontece de ruim, às vezes a gente não tem a humildade de reconhecer que a culpa é nossa. E às vezes tem o costume de culpar até o diabo. Acontece muito, viu? Ah, é culpa do diabo, que não sei o que. O diabo fala assim, eu não tenho culpa de nada. Quem escolheu foi você. E aí quando a mulher come do fruto e dá para Adão, se Adão recusa aquilo ali, as consequências seriam só da mulher. E o pecado não entraria no mundo, porque a Bíblia fala que através de Adão o pecado entrou no mundo. Porque ele era o líder no momento ali. Quem dominava ali, ele foi criado primeiro, ele foi criado como cabeça. A mulher era sua auxiliadora junto com ele, mas ele tinha liderança daquilo ali. E se ele rejeita o pecado, as consequências seriam só para a mulher, mas quando ele aceita aquilo ali, o pecado entra no mundo. E diz a Bíblia que os seus olhos se abriram, como de fato a Bíblia fala, que o Satanás fala. E eles viram que eles estavam nus e se envergonharam da sua nudez. Eles se envergonharam da sua nudez. E aí, a Bíblia fala que Deus começa a chegar no jardim, já sabia de tudo que tinha acontecido, e começa a gritar por eles. E eles se escondem. E aí, quando eles começam aquela conversa com Deus, vocês comeram? Deus pergunta. Ah, comemos. E Adão fala assim, foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu esse de comer, esse fruto aí. Então, o que ele quer fazer? Ele quer jogar a culpa na mulher e em Deus. Ele fala, a mulher que o Senhor me deu, que me deu para comer esse fruto. A culpa, ele está cinzentando, não, a culpa não foi minha. E aí a gente vai ver que o homem acaba, infelizmente, tendo que se afastar da presença de Deus, que era o jardim do Éden. E aí Deus dá para a serpente o seguinte, você vai rastejar como pó, vai rastejar no pó, e o filho da mulher vai pisar a sua cabeça. Essa profecia se cumpre em Jesus. E você, mulher, você vai ter dores de parto quando dar à luz. Você vai sentir muita dor. E você, homem, a sua consequência é o seguinte, vai ser difícil conseguir alimento. Porque no jardim era muito fácil. Ele chegava lá, pegava da árvore, de qualquer outra coisa lá que ele tinha para comer e comia. Agora ele teria que lavrar a terra, procurar semente, plantar, regar, esperar crescer, ir lá colher, ter todo esse processo. E mais, vocês não podem mais ficar aqui. Vocês terão que ir para fora do jardim, longe da minha presença, estarão separados de mim. Porque é isso que o pecado faz. A desobediência a Deus é o pecado. Quando você desobedece e quebra uma regra de Deus, você está pecando e você fica separado dele. Há uma separação, porque Deus é santo e ele não pode estar perto de contaminação. Não é que ele não pode, a santidade dele é tão grande que pecado e santidade, puro e impuro, não combinam, não conseguem ficar perto. Mas Deus te ama tanto e me ama tanto, que naquele dia que Adão e Eva pecam, que eles desobedecem, Deus mata um animal para cobrir, é específico em dizer, para cobrir a nudez do homem. Nudez significa vergonha e pecado. Naquele dia Deus mata um animal inocente para cobrir o pecado, a nudez e a vergonha de Adão e Eva. Aquele dia Deus deu o primeiro passo. Disse para o homem assim, você não pode mais ficar perto de mim, porque você pecou, me desobedeceu.
mas é o seguinte, eu te amo tanto que eu vou te trazer de volta. A gente chama aqui na base teológica que esse animal é uma profecia ou uma tipologia do Cordeiro de Deus, que é Jesus, que seria morto na cruz pela redenção de todos nós. Naquele dia Deus dá o primeiro passo. Você foi embora, mas eu vou te trazer de volta. Alguém irá morrer no seu lugar para você ter o direito de estar comigo novamente. E quando Jesus morre, essa semana é a Semana Santa, eu quero que você, se puder, procure mais saber sobre o sacrifício de Jesus. Veja aquele filme muito forte do Mel Gibson, que é A Paixão de Cristo. E para você entender mais sobre isso. Em todo tempo que Adão sai do jardim, nesse tempo todo, vão passar-se muitos e muitos tempos, Deus está dando passos e passos atrás dos seus filhos para trazerem eles de volta. E esse plano vai se cumprir, vai se concretizar na cruz com Jesus. Naquele momento, a barreira do pecado, a ponte que separava eu e você de Deus, não existe mais. O homem de novo volta para a presença de Deus, volta para o jardim. Mas como é isso? Quando Adão peca, Deus não tem mais como se aproximar do homem. Por isso que Jesus fala, eu hoje até coloquei nos meus stories, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ou seja, o acesso de novo ao jardim se dá por ele. E você tem acesso à presença de Deus livremente através de Jesus. E no final de tudo, que está quase chegando, né? Ou quando você, infelizmente, ou felizmente, né? Eu falo com a Thalia, eu não sei se é bom ou se é ruim. Para eu falar a verdade, se morrer é bom ou ruim. Eu vejo com um ponto de vista que é bom, porque eu vou morar com Deus. E lá é muito melhor do que aqui. Só que eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo, não é que eu tenho medo de morrer, eu tenho medo do jeito que eu vou morrer. Mas eu li algo que me alegrou demais. Que Jesus fala que aquele que crê nele não experimentará a morte. Ou seja, nesse momento que você está prestes a dar o seu último suspiro, você não tem mais aquele medo da morte, aquela sombra da morte, né? Vindo sobre você, aquele momento terrível que deve ser aqueles últimos suspiros de vida. Você automaticamente, eu acredito que uma referência bíblica que tem aqui sobre Estevão, quando ele está sendo apedrejado, e antes dele dar o último suspiro, ele vê o céu se abrindo, ele vê Jesus assentado ao lado de Deus. Ele está sendo apedrejado e o céu está se abrindo, aguardando ele. Então, nesse momento, eu me alegro quando eu entendo que eu não vou passar por esse medo da morte. Então nós temos esse livre acesso de volta ao jardim, de volta ao paraíso. Por quê? Porque Jesus se sacrificou por nós. Porque Deus tinha e tem um plano perfeito para mim, para você. E essa redenção que aconteceu em Jesus é para que nós fôssemos salvos e libertos do pecado. Nós vamos falhar, eu falho, eu erro, só que quando eu me arrependo e peço perdão a Deus, os meus pecados são apagados. Ele não tem mais poder de dominar, eu não vou ter que responder por eles diante do tribunal de Deus. Eu posso ter consequências aqui na terra. A Bíblia é categórica em falar. Que aquilo que você semeia, você planta. E aquilo que você escolhe, você tem consequências das suas escolhas. Então, quando você comete um erro grave, as consequências podem vir. Mas Deus é misericordioso. Às vezes você pode cometer algo muito sério e Deus te aliviar. A misericórdia é quando Ele não imputa você, quando Ele não dá o resultado do seu pecado.
mas algumas vezes ele vai te disciplinar, ele vai deixar você ter as consequências disso para você aprender. Só que as consequências é o mínimo, porque o pecado agora ele não tem poder de te matar. Quando Adão e Eva desobedecem, a questão de morrer significa que a morte entrou no mundo. Então, se você vai ver aí as pessoas morrendo, enfim, não existia isso. O homem, ele ia viver, porque Deus fez ele para se relacionar. Deus é um Deus pessoal, ele não é um Deus impessoal. O que é isso? Hoje a gente vive numa sociedade, não entendi, tá me falando aqui? Ah, tá, verdade, que você semeia, você planta, verdade. A gente vive numa sociedade que hoje está todo mundo impessoal, ou seja, você passa por um, passa por outro, você não tem boa tarde, não tem bom dia, não tem boa noite. Você mora aqui em um prédio, às vezes você não conhece nem o seu vizinho do seu lado. Às vezes você se encontra na escada e não dá nem oi um para o outro. Isso é impessoalidade. Mas Deus é um Deus pessoal. Ele cria o homem porque ele quer se relacionar, não porque ele era incompleto, mas a intenção dele de criar, ele ama criar. E ele fez o homem, sua obra-prima, para se relacionar com ele. A Bíblia fala que todos os dias Deus descia no jardim para se relacionar com Eva e Adão, para conversar, para ter uma amizade. Então o desejo de Deus é ter uma proximidade, é se relacionar com você, é se aproximar de você. Então ele não é um Deus impessoal, ele é um Deus pessoal. Ele gosta de estar perto, ele quer que você conte para ele as suas tristezas, suas angústias, mas ele também quer que você conte a ele suas vitórias. Ele quer que você compartilhe com ele suas vitórias. Ele quer que você compartilhe com ele seus planos, os seus projetos, que mesmo que você não veja ele pela fé, você entende que ele direciona os seus passos, que ele te dá opinião. É lindo isso, você saber que um Deus tão grande, e tão supremo, que cria todas as coisas, o Criador, ele deseja ter você como amigo. Jesus fala, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigo, porque é isso que eu sou de vocês, amigo. Então, esse tempo todo, Deus, ele quer esse relacionamento. E às vezes a gente fica fugindo. Nós fugimos. Não queremos. E acontece que alguns dizem, eu estou muito novo, eu não vou me prender a essas regras, porque isso não é para mim, isso é careta. Eu não vou me privar disso porque eu sou livre. Você é livre. Você é livre. Só que no final das contas, a que preço é essa liberdade que você quer? Que nós queremos? Nós somos livres para fazer nossas escolhas. Só que no final de tudo, quando você tem a realidade dos fatos, nós temos que responder por eles. E quando você entrega a sua vida para Jesus, reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador, e passa a seguir essas regras que são para te proteger, e você tem liberdade em Deus, para usufruir de tantas coisas boas. Eu não consigo ver Deus prendendo alguém para não usufruir de coisas boas. E aí, como eu disse, no final de tudo, Flaviano, vem aqui. Depois que eu tenho que aparecer no tribunal do Senhor, né? Você fez isso. Até aquele ponto, seus pecados foram apagados. Porque você reconheceu o meu filho como seu Salvador e como aquele que tomou o seu lugar. A culpa sua foi para ele. A sua nudez, a sua vergonha, o seu pecado, ele levou na cruz por você. Então essa salvação não é pelas obras que eu faço algo bom, se eu faço caridade, porque nada disso é aceito por Deus como redenção, porque alguém tem que pagar o preço. E ele decidiu que o filho dele pagaria o preço por mim e por você.
Porque um inocente toma o lugar do culpado. Esse é o sacrifício de Deus. Mas quem seria um inocente que não teria pecado algum? Eu e você ou outras pessoas? Mas Jesus foi perfeito em tudo. Em tudo. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus, que toma o pecado do mundo. Alguém inocente, sem pecado, sem erro algum, que não merecia a morte, tomou o lugar de todos os culpados. Ali foi consumado. Jesus fala, Pai, está consumado. Acabou tudo. Agora, nós temos de volta a nossa criação no nosso jardim. Eu paguei o preço por eles. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. E por que Deus colocou então aquele fruto lá no jardim? Se Deus já sabia que o homem ia cair, se Deus é perfeito. Eu disse para vocês que Deus não cria o mal. Tudo que ele faz é bom. Ele colocou lá porque ele planejou o homem. E aqui para a gente encerrar, ele planejou o homem. Ele fez o homem muito... O pensamento de Deus em criar o homem vem de muito tempo. Muito antes de existir queda. Eu vou provar para vocês aqui na Bíblia. Ó. Primeira carta de Pedro, capítulo 18, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou com ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver e por tradições que recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, ainda antes da fundação do mundo, ou seja, antes de tudo ser feito, mas manifestado nestes últimos dias por amor de vocês. Então Deus cria o homem e Deus já sabe que o homem vai cair, mas ele já faz um plano de redenção para este homem, para mim e para você. Deus é perfeito e ele não deixa de criar nada porque ele vai se deparar com o mal na frente. Pelo contrário, ele já venceu o mal. O mal existe e ele já coloca sempre um passo à frente para nos resgatar. Ele não deixa de fazer nada, porque senão ele não seria Deus, por medo de alguma coisa, um acidente de percurso. Mas antes da fundação do mundo, Jesus já tinha um plano para vir morrer no meu e no seu lugar. Que já sabia que o homem ia se corromper, que nós iríamos afastar dele, que nós iríamos fazer todas as coisas ao contrário, que não é do seu agrado. Mas ele nos deu a oportunidade de nos redimirmos. Ele nos deu a oportunidade de voltar atrás e seguir de novo no caminho, seguir de novo na direção certa. E ele já pagou o preço. Então, antes do mundo ser feito, antes do homem ser feito, Deus já havia planejado um plano de salvação, que era a morte do seu filho na cruz, para redimir toda a humanidade e trazer de volta o homem para o jardim. Eu estou encerrando esse primeiro dia dessa live, dizendo para você, você não é um acidente, você tem um projeto, você tem um plano de Deus e é perfeito, perfeito. E lembre-se, Deus não é um Deus impessoal, ele é pessoal. Ele não criou o homem e largou para lá. Ele quer um relacionamento com você e comigo. Ele quer estar próximo de mim, de você. Ele quer a mim e ele quer você. Ele trouxe a nós a oportunidade de voltar de novo para o jardim. Ele trouxe de novo a oportunidade do homem ter acesso à sua presença e morar com ele eternamente. Porque isso aqui já está indo para o final, a gente já sabe disso. Tudo está findando aqui. E no final de tudo, nós estaremos com ele. Mas é uma escolha. Aí é a sua escolha. Eu te aconselho, escolha Jesus como eu fiz, como muitos fizeram. Escolha Jesus, escolha assim que você fizer essa opção por Jesus. Ame
as regras que Ele te dá para seguir, porque são para te proteger, porque fora dele é morte. As consequências podem não ser simplesmente um dente quebrado, pode não ser simplesmente um braço quebrado, uma dor de parto, lavrar a terra. As consequências podem ser a morte. E com Jesus é sempre vida e vida eterna. Esse é o primeiro dia. Se você puder, compartilhe com seus amigos essa live, chame eles para ver. Amanhã nós teremos a segunda live falando sobre o dilúvio. Onde está a redenção no dilúvio? Deus vai nos falar amanhã. Mais um passo que Deus deu. Eu separei aqui poucos, só 5, mas tem muitos outros. Mais um passo que Deus deu em busca de trazer a sua criatura, a sua obra-prima, o seu melhor projeto de volta para casa. Deus te abençoe e até semana. Até amanhã, se Deus quiser, né? Em nome de Jesus. Fique com Deus. Boa semana.